Oxigenando Ideias para a Saúde. Você, conectado com os protagonistas responsáveis pela disrupção e transformação do mercado de saúde no Brasil. Olá, eu sou Eduardo Mangione, CEO da ePharma, e esse é o Oxigenando Ideias para a Saúde. Aqui comigo, de praxe, Luciane Garcia, Head de Branding e Produtos da ePharma. Lu, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Edu. Comigo tudo bom. Nossa, mas na semana passada eu tive uma notícia surpreendente de um amigo que levou um susto no coração. Nossa, um susto no coração? Como assim, Lu? Edu, sustos, né? Às vezes, ocasiões, enfim, fatos deixam o nosso coração mais acelerado e a gente pode correr grandes riscos também, né? Não só as emoções boas. De fato, eu sou um cara que coloca paixão em muita coisa na minha vida. Eu sinto, é verdade. Às vezes, não sei se é bom ou é ruim, mas então, depende. De fato, afeta ali. Afeta, faz o nosso coração bater mais rápido, né? Sempre. E às vezes bater mais rápido é o que você disse, é pro bem, mas também precisamos ficar alertas, né? E eu acho que aí vale um alerta de um tema que é o central da nossa conversa aqui hoje, que são as doenças cardiovasculares. Não dá para deixar de lado de falar de um assunto porque é a principal causa de mortalidade no mundo. E no nosso Brasil não seria diferente, né? Porque, segundo o Ministério da Saúde, só em 2022, 400 mil pessoas perderam a vida por conta delas, ou seja, dessas doenças cardiovasculares. No mundo todo, Edu, só para você ter uma ideia, esses números sobem para 20 milhões no mesmo período. Nossa, Lu, são números bem alarmantes, né? E que infelizmente crescem a cada ano, pelo que eu escuto. Sim, Edu. E tem até, né, um segundo estudo traduzido como Carga Global de Doenças, foi publicado em 2023, é recente, pelo Jornal do Colégio Americano de Cardiologia. Existem hoje mais ou menos 18 tipos de doenças cardiovasculares no mundo. Então são várias as doenças, né? Nossa, nem sabia. São mais de 18. E 2 deles foram responsáveis por 76% das mortes no Brasil. Exemplo, o infarto, né, do miocárdio e o AVC, que a gente traduz aí, fala com AVC, mas é o acidente vascular cerebral. São bem graves de fato, assim como o diabetes tipo 2, né, que são males graves por quê? Porque eles são bastante silenciosos, né, podem demorar para dar sinais e, óbvio, isso atrapalha muito o tratamento, até o tratamento preventivo, né. Por isso que a importância de estarmos com nossos exames em rotina, em dia. Eu, por exemplo, fiz o meu check-up um mês retrasado, então todo ano eu tento pelo menos ter essa rotina para me cuidar. Com certeza, Edu, o check-up não pode deixar de lado, né? A gente que está, inclusive, no ecossistema da saúde, temos que incentivar cada vez mais as pessoas a terem esse hábito do bem, né? Realmente é para nossa saúde e evita, né, muitos diagnósticos que ninguém quer receber. E você sabe também que, segundo os especialistas da área, esse monitoramento é fundamental. Para quê? Para diminuir as taxas de mortalidade. Então, hoje é incrível, a gente tem várias tecnologias a favor, né, da nossa saúde, e nós vamos falar de mais uma inovação como solução, de como a inovação e a tecnologia juntas, né, estão ajudando a reduzir o número de casos fatais. Você vai conversar com o Gustavo Custer, ele é fundador e CEO da NeoMed, uma health tech que usa inteligência artificial na luta contra essas doenças cardiovasculares. E olha o impacto, Edu, já apresentou um resultado de 1.100 anos salvos de vidas. Você precisa conhecer e os nossos ouvintes também. Ótimo, Lu. Gustavo, seja bem-vindo ao nosso podcast Oxigenando Ideias para a Saúde. Obrigado, Edu, Lu, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje, podendo compartilhar um pouco mais da nossa história. Bacana. E falando em história, Gustavo, eu queria começar exatamente entendendo um pouco da fundação da NeoMed, né? Você que é neurologista e trabalha com doenças cardio, também atua na área de educação médica e saúde pública, né? Como que essas experiências prévias colaboraram com a fundação da NeoMed? Legal. Obrigado pela pergunta, Edu. Assim, acho que é muito importante a gente falar, né, a história da NeoMed e a história da vida dos fundadores, né, da NeoMed. Então, eu sou médico de formação, como você mesmo comentou, eu fiz neurologia, depois fiz doutorado, dei aula em faculdade, fui médico de consultório muitos anos, né? E aí, em 2011, eu tive aí a primeira ideia de empreender e montar uma empresa de telemedicina
para dar assistência aos pacientes que tinham acidente vascular cerebral, né? O AVC é uma situação crítica em que você precisa ter tempo para responder e tem pouco neurologista. A tese é que, então, eu colocando uma câmera na ponta, eu conseguiria ajudar de forma remota, né? Isso lá em 2011, o colega. Nós montamos a empresa, na época, a gente teve o primeiro cliente, que foi o Hospital 28 de Agosto em Manaus, um hospital público em Manaus, e deu tudo errado, né? Deu tudo errado nessa primeira experiência, deu errado porque, só para você ter uma ideia, a internet naquele momento era a internet de escada ainda, né? Em muitos lugares, a banda média era 128 a 256K, né? Hoje a gente fala de 200 mega, né? Naquela época você comprava um link dedicado de 1 mega por quase R$1.000 por mês. Então a gente não tinha internet para isso. Em 6 meses, e também, eu confesso, eu não sabia administrar, né? Eu era um médico que estava lá tentando, enfim. E o que aconteceu, Edu, que a gente quebrou rápido, né? Em 6 meses a gente quebrou, e aí eu fui contratado para dentro da Amil, né, em 2012, para montar toda a telemedicina de cardio e neuro lá, coisa que eu já tinha tentado fazer individualmente. Essa foi uma experiência muito interessante, uma experiência de intraempreendedorismo, né, quando você empreende dentro de uma grande empresa. A gente cresceu muito, a gente foi lá para os 40 hospitais que eles tinham, com um sistema de telemedicina, né, aí eu consegui fazer tudo o que eu queria, né, eles tinham mais estrutura, mais dinheiro, mais integração, né, os hospitais São Paulo e Rio principalmente. Publicamos muito, né? Fizemos publicações científicas e tal. Em 2015, final de 2014, eu queria expandir para fora da Amil. Só que a Amil estava sendo comprada pela UHG, né? Tinha sido já, e aí estavam os americanos, e eles não queriam criar esse novo produto. Eles tinham muitos desafios, né? De integração, cultura, para resolver isso. Então foi quando um ex-professor meu, me apresentou um grupo de japoneses que desenvolveu um aplicativo, né? Esse aplicativo ele fazia exatamente o que eu queria, que era a transmissão de imagens de pacientes, DICOM, né? Imagem DICOM de tomografia e ressonância. E nesse momento eu falei, ótimo, eu preciso disso. E o japonês veio para o Brasil, né? Long story short, ele investiu numa empresa que eu criei, e aí eu comecei, né, a me dedicar a essa empresa. Essa empresa me permitiu, então, expandir também. A gente fez parceria com várias farmas na época, com a Behringer, por exemplo, com a Medtronic, que é uma device company, né? E a gente expandiu o modelo para 47 hospitais em menos de um ano no Brasil, e eu passei a frequentar a cidade de Tóquio, no Japão, a cada 3, 4 meses. A gente ia lá fazer planejamento e tal. Em 2017, o dono da empresa japonesa, ele me fez uma proposta de comprar a minha participação aqui no Brasil, e a gente acabou fazendo a operação, e eu fiquei naquele momento desempregado, e eu percebi que eu nunca tinha estudado negócio na vida, né? Eu fazia muito por feeling, né? Assim, eu acho que aliás, tem bastante médicos com negócios aí à parte, né? Muitos. O médico, ele é um empreendedor, né, Edu? Assim, na sua essência, né? Ele já sai da faculdade, ele tem que abrir uma empresa, senão ele não consegue receber, né? Ele tem que estudar e tal. Então, eu da mesma maneira, né? Eu nunca tinha feito um curso de gestão, enfim. Mas eu queria alguma coisa diferente, eu não queria fazer um MBA tradicional, sabe? Porque a minha pegada não era ser executivo, eu queria ser empreendedor, montar empresas. E aí eu achei um curso de Stanford, da Stanford Business School, né? A escola de negócios, focado em empreendedorismo e inovação. Eu falei, é esse. E esse curso chama Ignite. Ele estava tendo uma edição no Brasil, né? Então 4 meses, onde os professores de Stanford vinham ao Brasil, aqui em São Paulo especificamente, e eu me matriculei, passei, né, na seleção, e naquele momento a gente montou vários grupos no primeiro dia de aula, e um dos grupos era baseado numa ideia que eu tinha, que era usar a inteligência artificial para pré-laudar alguns exames. E a gente desenvolveu essa ideia durante os 4 meses. Por minha feliz coincidência, o meu atual sócio, Bruno, que tem um background totalmente diferente do meu, ele fez administração e tocava a questão de produto dentro da holding do iFood, que chama Movile. E ele falou, cara, eu quero trabalhar com saúde, eu gostei da sua ideia, vamos abrir uma empresa.
E aí a gente abriu então a Neomed, aí surge a Neomed, né? Então lá em 2017. E quando a gente entrou no mercado para fazer inteligência artificial, pouca gente falava, né, de IA naquele momento, a gente percebeu que o buraco era muito mais embaixo, sabe, Edu? Era um negócio assim, cara, não dá para você fazer IA porque você não pode comparar laranja com banana, você tem que comparar laranja com laranja, né? E a gente falou, puxa, então a gente tem um problema de plataforma, né? Um problema de padronização dos dados. E aí surge o primeiro produto da Neomed, foi o Octopus, que a gente cresceu, a gente pode falar isso a sequência, e aí depois surge o Cardia, e hoje sim a gente é uma empresa de IA, mas 7 anos depois da concepção inicial, né? Cara, a história é muito legal, Gustavo, porque é mais um, quer dizer, a gente já tem incontáveis exemplos aqui, né? Não existe sucesso imediato, né? É uma jornada, é uma trilha de insucessos, né? De falhas, de aprendizados, que acaba pivotando, né? Levando as empresas a caminhos de êxito. Então, muito legal. Mais um testemunho aqui super bacana nesse sentido. E, Gustavo, como que funciona a plataforma? Acho que seria legal falar um pouquinho mais, assim, para as pessoas que não conhecem, né? Mas o que ela faz, como que funciona? Primeiro, antes da gente montar uma plataforma, né, Edu, a gente foi entender qual que é a dor que existia no mercado, né? Por que você precisa de um produto tecnológico, né? Por que você precisa de um app, né, para resolver uma dor? Então, quando a gente foi olhar a dor, assim, a doença cardiovascular é a doença, 1/4 da população mundial tem alguma doença cardiovascular, é a doença que mais mata no mundo, né? O infarto é a doença que mais mata, seguido do AVC, acidente vascular cerebral, que também é uma doença relacionada ao sistema vascular. Ele só não foi a doença que mais mata em 2020, na pior crise sanitária da história moderna e da humanidade, né? Covid. E a gente começou a ver que o número de médicos habilitados para tratar e reconhecer essas doenças é muito baixa no Brasil e no mundo, né? Quando a gente rodou uma pesquisa que 84% dos médicos que trabalham em pronto-socorro, em geral, não sabia adequadamente ler um eletrocardiograma, né? E ter segurança de dar o diagnóstico, que é um exame fundamental para o início do atendimento. A gente falou, opa, aqui tem uma dor, aqui tem um problema. E a gente começou a olhar primeiro para esses métodos, né? Que a gente chama de métodos gráficos. É o que sai do seu corpo em onda. Eu vou te dar alguns exemplos. O eletrocardiograma é assim, no coração. O eletroencefalograma é assim. O mapa é assim, que é a medição da pressão arterial. O Holter é assim, né, também nesse mesmo sistema. E a gente olhou para isso, Edu, e não tinha uma plataforma única. Porque se você olha a radiologia, é bem definido, né? Você tem um DICOM, a imagem do tipo DICOM, você tem um PACS para visualização, você tem um storage. E no método gráfico, não. No método gráfico, cada fabricante tinha um arquivo específico. Então imagina que você tem a gente usa o Windows, eu e você. Eu tenho um computador Lenovo e você tem um computador Dell. A gente salva a mesma planilha, mas a minha planilha não abre no seu computador. Era louco desse jeito. E a maioria dos hospitais e clínicas no Brasil, eles cresceram por aquisição, né? Então você tinha um parque tecnológico diverso dentro do mesmo cliente, e um exame não falava com o outro, era o mesmo exame. Então a gente falou, cara, a gente precisa primeiro criar uma plataforma que uniformize todos esses dados, uma plataforma que consiga receber e processar qualquer tipo de exame de qualquer máquina. E aí a gente criou o primeiro produto nosso, que chama Octopus. Octopus é uma plataforma dedicada para clínicas e laboratórios transacionarem e laudarem os seus exames de métodos gráficos de uma forma simples, rápida, e esse negócio ganhou muita tração, né, nesse primeiro produto. A gente conseguiu entrar lá em 2019 no Aliar, que é o Grupo Aliança, né, hoje, no Hermes Pardini e no DASA, e recentemente a gente foi agora à plataforma oficial do Fleury, né? Então a gente é a plataforma oficial do laboratório Fleury para poder. Essa é um orgulho para o nosso time de produto e engenharia, que é a primeira plataforma cloud a integrar com o sistema de servidores físicos do Fleury. Então, um desafio tecnológico gigante, mas uma vitória muito grande aqui do time, sabe? Não sei se você lembra, Edu, na pandemia, os laboratórios fecharam, né? Os laboratórios de análises clínicas todos fecharam, né?
E a gente viu isso, a gente pode falar em outra pergunta, a gente viu nossa receita cair 96% de janeiro contra abril. Então imagina você que tem uma empresa, você fatura R$100 por mês, no outro mês você fatura R$4. Não tem como você sobreviver. Tem uma folha de pagamento. E aí a gente começou a entender que, poxa, o que a gente já tinha dava para desenvolver um produto para o hospital. O hospital precisava de quê? Precisava de rapidez, né? Ele precisa de ter um diagnóstico rápido. Falou, opa, então além de um produto, eu consigo embutir algum algoritmo que já dê um pré-laudo, né, que agilize esse laudo para o médico. Então foi quando a gente criou o nosso segundo produto, que chama Cardia. Então, em grandes números, hoje o Octopus ele opera mais ou menos em 850 clínicas. Nós estamos hoje em todos os estados do Brasil e Distrito Federal. E o Cardia hoje a gente opera em 157 hospitais no Brasil, né? Então, a gente conseguiu entender que existia uma dor, tanto nos laboratórios quanto dentro dos hospitais, e isso poderia sim ser resolvido com tecnologia, né? E Gustavo, falando em cardio, né, a gente sabe que hoje é uma das grandes doenças, né, responsáveis por morte no mundo, né? E juntando esse contexto, né, olhando a redução de mortalidade cardiovascular com tecnologia, em específico, né, a que está hoje mais falada, mais em voga, que é a inteligência artificial, de que forma ela tem colaborado com a redução da mortalidade cardiovascular? Edu, esse é um tema que agora está no hype, né? Todo mundo fala de IA, de Gen AI, GPT e tudo. A gente já estuda isso há muitos anos, né? E eu acho que a gente tem que partir do básico, né? Eu vejo muito empreendedor querendo agora empreender em IA, né? Querendo montar alguma coisa em IA. Eu vejo que isso faz sentido se a IA vai ajudar a melhorar o seu produto digital para beneficiar o seu usuário final, que no nosso caso é o paciente, né? Como é que a gente construiu isso, né? Assim, a Sociedade Americana de Cardiologia, ela recomenda que o padrão ouro de diagnóstico, né, entre o paciente chegar no pronto-socorro e fazer e ter um laudo de exame de eletrocardiograma seja de 10 minutos, né? Eles chamam isso de tempo porta-eletro. A gente falou, puxa, então a gente precisa bater o padrão ouro para a gente ter algum valor. E aí a gente construiu um algoritmo que no começo, em 50 segundos, ele dizia para um médico se era normal ou anormal, e a gente tinha médicos nossos que em menos de 10 minutos tinham o laudo final. Essa tecnologia, Edu, ela foi melhorando ao longo dos últimos 3 anos de uma forma exponencial. A gente criou novos algoritmos e hoje a Marie é o nome da nossa IA, né, no nome da nossa inteligência artificial, ela em 7 segundos, ela roda 6 algoritmos de várias doenças diferentes e já diz para o médico, olha, eu acho que é isso, você confirma ou não. E hoje o nosso médico, em menos de 2 minutos, ele já consegue dar o diagnóstico final de um paciente com doença cardiovascular pelo eletrocardiograma. Por que isso é interessante, Edu? Porque a gente tem um saving, né? Se eu falei lá que é 10 minutos o padrão ouro, a gente tem um saving de aproximadamente 8 minutos por infarto, por exemplo. E aí vem as continhas legais. Para quem gosta de fazer conta, a cada minuto de infarto, você salva 11 dias de vida do paciente. Então, a cada minuto de infarto que você economiza ali na fase aguda, você salva 11 dias de vida desse paciente. Nossa, mãe. Certo? É muito relevante. Se você está salvando 8 minutos por infarto, são 88 dias por infarto, correto? Nós já diagnosticamos mais de 8 mil infartos dentro da nossa plataforma. Então, nós já salvamos um lifespan total de mais de 1.100 anos de vida. Caramba! Então, essa é a nossa métrica principal hoje. Essa métrica, que é anos de vida salva, é o que eu uso para o meu colaborador, é o que eu uso para o meu cliente, é o que eu falo para o meu engenheiro, eu falo, cara, cada feature que você faz que deixa isso melhor, mais acurado e mais rápido, você está impactando diretamente a vida do paciente na ponta. Então, se você tem um propósito hoje de usar IA com um desfecho que seja positivo para o seu usuário final, você deve usar. Nem tudo se precisa usar, entendeu? Basicamente foi assim que a gente fez. Nossa, super interessante, cara. E que propósito forte, né? Que propósito tangível
que vocês têm traçado aí. Mas boa parte das doenças, elas podem ser prevenidas, certo? E aí, a curiosidade, né? Como que você enxerga a tecnologia podendo auxiliar nessa prevenção? Prevenção é um tema super ultra discutido, né? Hoje, os nossos produtos eles estão no diagnóstico depois que já teve o evento, né? Mas o que acontece antes do evento, né? O que acontece... como eu evito de ter isso? Cara, o controle dos fatores de risco e a mudança de comportamento, Edu, acho que eu tive uma experiência, eu posso contar aqui a minha experiência pessoal. Eu tinha quase 30 quilos a mais, estava ficando hipertenso, estava quase ficando diabético, bem obeso e não fazia atividade física, né? Então eu ia ser um paciente do Cardia, né? Eu ia ser um paciente meu dali a poucos anos. Mais um. E eu te confesso que a mudança de estilo de vida é uma coisa que muito difícil, é muito dolorosa, mas extremamente necessária. Eu fiz toda a modificação, hoje eu faço atividade física todo dia, peso 30 quilos a menos, tá tudo jóia, mas a tecnologia, né, o que eu vejo, assim, o grande trigger, né, o grande fator motivador na mudança, né, eu olhei um app da Sociedade Mundial de AVC, né, que chama World Stroke Organization. Eles têm um aplicativo que chama Riscômetro de AVC. Você pode baixar como usuário, ele é gratuito, né? E aí você vai colocando como estão seus dados hoje, né? Então, assim, meu nome é Edu, eu tenho 50 anos, você vai colocando tudo que você tem e no final mostra qual é a sua chance de ter um AVC em 5 anos e em 10 anos. Isso é desesperador. Você vê lá, puxa vida, minha chance de AVC, ela tá o triplo de quem tem a mesma idade que eu, porque eu faço coisas erradas. Então, essa tecnologia específica é um aplicativo super bobo, né? Sim, não, e vai embora. Isso foi um trigger para eu poder mudar, né? E eu acho que a tecnologia ela age nesse sentido, sabe? De deixar a informação mais acessível para o usuário final. Veja, Edu, eu sou eu sou médico, eu trabalho com isso, eu sei de tudo, mas eu precisei de um chacoalhão, de um aplicativo para poder tomar uma decisão, né? Então eu acredito nisso. Assim que você comentou, né? A dificuldade está na mudança do hábito, né? A mudança do comportamento é muito difícil. É muito difícil. A gente sabe como é difícil quebrar hábitos, né? Mudar hábitos. Muito. Então, se não for um chacoalhão de alguma maneira, para a gente esperar que, né, o ser humano mude, não é simples, né? Não é simples mesmo, então. Não é. Mas baita exemplo. E falando em exemplo, sabe, a gente tenta puxar cada vez mais também para exemplos práticos, tangíveis, e nessa mesma linha, eu queria que você desse alguns exemplos de casos bem-sucedidos aí que ilustram um pouco do trabalho realizado aí por vocês na Neomed. A gente tem parceria com algumas indústrias farmacêuticas, né? Uma delas é, de novo, a Boehringer, né? Que é uma indústria alemã, muito sérios, e estão com a gente já há 3 anos, acreditando nesse projeto. Eles oferecem o Cardia, né, o nosso produto para hospitais públicos, né, no Brasil. E nós chegamos uma vez num determinado hospital e o diretor do hospital falou, cara, pode colocar aqui, mas nós somos um hospital rural, esse hospital, eu não vou citar o nome do hospital, tá, mas esse hospital ele não atende infarto, não chega aqui. Né, a gente tem outras coisas, picada de cobra, etc. Mas assim, infarto não chega, mas coloca aí a plataforma. Edu, no primeira semana a gente pegou 3 pacientes com infarto. Na segunda semana, mais 3. Aí o cara liga pra gente e fala, cara, desculpa, eu não sabia o que estava acontecendo no hospital. E a gente transformou a realidade daquele local, sabe? Foi implementado um protocolo de dor torácica para identificação rápida de infarto. O hospital se tornou uma referência da região para os casos cardiovasculares. Então, esse exemplo, Edu, ilustra muito bem o impacto que a tecnologia pode ter dentro de um ecossistema previamente não impactado por ela, sabe? Então, eu acho que esse é o melhor exemplo que eu posso te dar de como a gente consegue transformar as vidas na ponta, né? E agregar valor à cadeia, né, de saúde. Espetacular. Nossa, que baita exemplo. Parabéns.
Imagina isso em escala, né? Imagina escalando essa solução, essa proposta, quanta vida a gente não acaba salvando, né? Quanto serviço acaba não melhorando, né? Então, impressionante. E, assim, reduzir o número de mortes por doenças cardiovasculares é um desafio não só do Brasil, né? Não só nosso, de vocês aqui e tal, mas eu encaro como um desafio global, né? Acho que, eu não sei a estatística mais atualizada, mas sem dúvida está entre as top 3 doenças que mais matam no mundo, né? E a gente vê uma escalada gigantesca de obesidade, por exemplo, né, que leva, e muitas vezes, a problemas cardiovasculares, né? Como que você vê a evolução desse cenário aí nos próximos anos, né? Principalmente quando a gente olha a tecnologia, como ela se aprimora, né, como ela está evoluindo rápido, principalmente a inteligência artificial sendo incorporada cada vez mais, isso, né, machine learning, quer dizer, as máquinas acelerando de maneira quase exponencial essa atualização, né, essa melhoria, e o surgimento de novas possibilidades, coisas que a gente nem consegue imaginar hoje, olhando para frente, o cruzamento disso aí, o que será possível, sabe? Edu, tem um estudo bem legal, antigo, de um jornal que chama New England Journal of Medicine, que é um jornal técnico em medicina, e que ele mostrava as principais causas de mortalidade há 100 anos atrás e hoje. Quem mais matava há 100 anos atrás eram doenças infecto-contagiosas, cólera, por exemplo, e uma série de outras doenças, pneumonia até, né, porque não tinha antibiótico e tudo isso. E as pessoas viviam muito menos, né, do que vivem hoje. Não sei se você ainda recorda do seu avô, ou, né, o pai do seu avô provavelmente viveu muito menos do que o seu avô, e assim, por consequente, até chegar a gente que vai viver mais ainda. Vivendo mais, a gente começa a ter outro tipo de problema, né? E aí as doenças cardiovasculares, elas aparecem relacionadas não só a você viver mais, mas relacionadas ao nosso atual estilo de vida, né? O que eu quero dizer com isso? É um estilo de vida sedentário, é um estilo de vida, entre aspas, né, confortável, onde você tem pouco estímulo para sair de casa, né? Hoje você, com o controle da sua TV, você consegue rodar o mundo, né? Você consegue ver documentários maravilhosos nos streamings e tal. Para que você vai sair de casa, né? A gente teve agora a pandemia que fez a gente ficar em casa, né? Então, reforçando esse comportamento. Então, eu acho que a tecnologia, ela vai ter sim um papel fundamental para as pessoas retomarem isso. Mas eu vejo que nos próximos anos ainda, né, a doença cardiovascular, a carga cardiovascular que a gente chama global, ela ainda vai aumentar, infelizmente. Por conta de todos esses comportamentos, os ultraprocessados, o que a gente está comendo, o que a gente está fazendo e tal. Algumas coisas surgem no meio do caminho para aliviar isso daí, né? Então eu posso falar, a tecnologia surge para dar uma aliviada, novas drogas, né, como você acompanha essas novas drogas que perdem peso, estão tendo um impacto significativo global na redução dessa carga cardiovascular, né, a chance de você ter um infarto, um AVC, mas ainda assim, Edu, os estudos apontam que nos próximos anos, sim, teremos ainda um aumento de mortes cardiovascular. Fico alerta aqui para todo mundo que está ouvindo a gente. Né? Acho super, super importante seu alerta. Já tinha lido também sobre isso. Acho que antes de melhorar vai piorar, né? Mais ou menos isso. Isso. E passa de novo, né? Acho que não estou falando que é exatamente só isso, mas passa muito pelo vilão da nossa vida moderna, né? De muito mais sedentário, como você falou, né? Cada vez mais as coisas na nossa mão, né? Todo mundo com celular, todo mundo pedindo comida em casa, assistindo TV, viajando para qualquer lugar na televisão, se for o caso, né? Ou no celular, pior ainda. E a obesidade, sem dúvida, que contribui com esse estilo de vida que a gente acabou adotando, né? Muito bacana seu alerta aí. E se você pudesse impactar diretamente na adesão ao tratamento de quem mais precisa? Conheça o Medicamento Solidário, uma plataforma de crowdfunding que transforma doações em medicamentos essenciais para pessoas em situação de vulnerabilidade. Sem complicações, sem burocracia, apenas saúde e cuidado para quem realmente precisa. Cada contribuição é um passo para garantir que todos tenham acesso ao tratamento necessário. Junte-se a essa causa e faça a diferença. Medicamento Solidário, porque sua ajuda pode ser a diferença entre a doença e a cura. Doutor, a gente agora faz uma virada de chave e por trás de toda história bem-sucedida, né, além dos insucessos aí, da jornada difícil, né, dos desvios que a gente
acaba nunca aprendendo ou escutando, né? Você conhece bem o sucesso. A gente também gosta de conhecer muito um pouco sobre o empreendedor, a pessoa por trás, né, da ideia do negócio, né, um conhecimento mais pessoal. Então a gente faz uma espécie de um jogo rápido, tá? Um bate-bola de perguntas e respostas rápidas para te conhecer um pouco mais também pessoalmente, um pouco como funciona a sua cabeça, tá bom? Vamos lá. Então, primeira pergunta, tirando livros técnicos aqui, que imagino que deve ter bastante aí na cabeceira, você tem lido algum livro, ou você leu algum livro que mudou o seu mindset sobre algum tema? Olha, eu estou lendo um livro muito interessante agora, eu não acabei ainda, então não posso falar que ele já mudou minha vida, mas é um livro sobre desistir. O nome do livro é Desistir, que vai contra essa ideia de que você tem que persistir e ficar até o fim, e fazer até não poder mais e tal. E aí ele cita alguns exemplos bem legais sobre pessoas que desistiram e desistir foi a decisão correta, né? Então, eu realmente acredito que fugir do óbvio e ler coisas diferentes, né? Porque hoje você só lê motivação, continue. Esse livro fala exatamente o contrário. Tipo, pare, né? Pare de fazer. Então, eu tô lendo esse livro, recomendo. É da Julia Keller, se eu não me engano. Bem diferente, bem diferente. Acho que assim, né, que você falou, a gente acaba indo muito pela manada, né? Então a manada hoje é bem essa coisa de motivação, determinado, vamos lá, continua, persista e tal. Mas tem razão, tem que saber também a hora de parar, a hora de sair, né? Muita gente não comenta isso também. Muito bacana a sugestão. E séries, você gosta de alguma série? Tem alguma pra indicar? Cara, eu gosto de série, mas eu gosto de série de ficção científica, sabe, Edu? Eu gosto de quando eu tô vendo uma série não tem nenhuma não tem nenhuma correlação com o meu mundo atual, sabe? Então eu adoro séries futuristas, tô vendo uma que chama O Problema dos Três Corpos no Netflix, que também tem a ver com alienígena e ficção científica. Então eu gosto das séries assim mais lúdicas, vamos dizer, sabe? Eu sou suspeito, eu amo ficção científica, então já vi essa que você comentou. É legal, né? Interessante. Já viu, não sei se você já viu Foundation também, Fundação? Se não, excelente também. É baseado nos livros do Asimov. Legal. Sou fã de carteirinha dele, né? Mas muito bacana, muito bacana. Tem algum fato do ecossistema da inovação na saúde aqui no Brasil ou no mundo, né, que te marcou ou que você considera muito impactante? Olha, eu acho que a gente teve um hype de investimento na era da pandemia, onde as health techs se tornaram a bola da vez, né? E os investidores vinham de outras indústrias investir em saúde. Isso foi bom por trazer mais dinheiro para o setor, mas muito ruim porque eles não entenderam a lógica do setor, né? A saúde é um setor que demora mais a vender, tem um churn mais baixo, mas as métricas não são métricas comparados a um marketplace de entrega de comida, por exemplo. Então, eu acho que esse momento da virada, que foi 2022, que seguiu, né, o inverno das startups de investimento que eles falam, isso me marcou muito como talvez um possível amadurecimento de mercado, sabe? Ainda não vejo esse amadurecimento tão importante quanto nos Estados Unidos. Ano passado a gente estava lá, eu e meu sócio, lá no Vale. Lá o amadurecimento é muito maior, mas eu vejo que o Brasil começa a dar os primeiros passos aí para entender o que é investir em saúde digital, sabe? Concordo com você. É óbvio que teve um movimento global de reajuste aí em termos de como os VCs, né, avaliam as startups, etc., que também estava, eu acho que um pouco desbalanceado, né? A gente via muita empresa crescendo receita, né, mas ainda com baixa receita, mas com crescimento em receita e tal, só que queimando um dinheiro infinito, né, que não acabava nunca e premiada por isso, inclusive, né? Então, acho que esse modelo, né, infelizmente, né, ele levou a balança para o outro lado, né, também radicalmente para um outro lado. Dificultou muito a vida, mas eu concordo muito com você sobre o mercado e inovação de saúde, né? O que eu vejo justamente é isso. São empreendedores acostumados a outros setores, não entendem o setor da saúde. A saúde tem algumas particularidades aqui que não é replicável a outros setores. Ele é um setor muito mais regulado, sensível, né, por se tratar de dados de saúde e longo prazista. Não existe solução bala de prata
que amanhã já começa, né, a mudar o mercado, assim como foi iFood ou Uber, o que seja, né? É interessante, os investidores falam, a gente pensa no longo prazo, mas o longo prazo deles são 7 anos que vence o fundo, né? Nosso longo prazo são 20, 30. Exatamente. De novo, é comparado com outros mercados, não tem jeito, né? Mas você tem toda a razão. E nesse tema de mercado de saúde, né, que a gente explora muito aqui no podcast, o que você enxerga como o maior desafio da saúde no Brasil hoje? Bom, a saúde do Brasil, ela vive um desafio, acho que nos últimos 524 anos, né? Mas especificamente nesses últimos 2 ou 3, as coisas ficaram mais complexas, né? Então, a gente vive um modelo de operador de saúde que é o mesmo modelo de 30 anos atrás, né? Ou seja, eu vendo o plano e restringo o acesso, melhoro minha sinistralidade e pronto, você vive um mercado de prestadores que cresceu muito, né? Hospitais, laboratórios, prestadores de tecnologia que tem um estímulo em ter mais receita, mais EBIT e eventualmente bilando, né? Cobrando de maneira inadequada os convênios. E você tem um usuário final que é o paciente insatisfeito com tudo, né? Então, eu acho que a nossa cadeia hoje de saúde, ela está com um estímulo muito perverso de todos os lados, sabe? Onde quem paga a conta é sempre o nosso paciente, né? Sempre o elo mais fraco acaba pagando por tudo isso aí que acontece. Então, eu vejo com muita preocupação, acho que não tem uma bala de prata, tá? Vai ser uma reconstrução. Eu acho que já vejo alguns modelos, sempre quando a gente fala de tecnologia, você tinha um equipamento mais caro, ele agregava mais CAPEX, né? Por exemplo, uma ressonância mais cara, uma ressonância diferente. Agora eu vejo a tecnologia como um possível óleo para essa engrenagem, sabe? Não é a única, também não vamos resolver só com tecnologia, não, vamos ter que mudar modelo de negócio, mudar muita coisa. Mas a mudança é necessária, Edu. A mudança é necessária. Concordo. E urgente. Urgente. O sistema de saúde foi montado com incentivos conflitantes. Esse é o grande problema também. Exato. Eu concordo com você. Exato. E para desmontar e remontar isso aí vai ser bem difícil. Mas eu acho que a tecnologia ajuda também essa uberização, né, das coisas, a democratização das coisas, ajuda a dar força aos pacientes, força ao consumidor. Sim. E aí acho que é mais fácil mudar um pouco também. Mas vamos ver, né? Nós que gostamos do futuro, sim. Vamos ver o que acontece aí. E uma pergunta bem facinho. Qual que é o legado que você, doutor, quer deixar para o mundo? Eu sempre penso no que... Eu encontro muita gente que fala, poxa, que legal, então você largou a medicina, né? Você virou empresário, largou a medicina, e eu digo que não. Né? Hoje, rotaciona na nossa plataforma diariamente 3 mil pacientes. Né? Quando eu era médico, eu conseguia atender no máximo 10, 20 pacientes por dia. Então, eu acho que eu estou fazendo muito mais do que eu fazia antes, sozinho. Eu acho que o grande legado, né, que eu vejo aí para as gerações futuras é criar um produto, uma lógica de negócio que possa ajudar cada vez mais os pacientes entregando valor na ponta, sabe? Então, eu acho que se tiver desalinhado com isso, eu não topo, sabe? Tudo que está desalinhado com entregar valor ao paciente, eu tô fora. Então, se pudesse ser lembrado por alguma coisa, assim, caramba, essa tecnologia realmente ajuda os pacientes e vai continuar ajudando, e ela é fundamental para continuar ajudando os pacientes, sabe? É isso que eu quero deixar. Gustavo Kuster é fundador e CEO da Neomed, uma empresa brasileira de tecnologia na saúde com a missão de reduzir a distância entre os sintomas e o tratamento de pacientes. Doutor, agradeço muito pela excelente conversa, parabéns e te desejo muito sucesso aí com a Neomed. Obrigado a todos e um grande abraço. Agradeço também a sua companhia. Continue nos acompanhando no seu canal preferido via Spotify, Apple, Google Podcasts ou até Amazon Music. E não esqueça de seguir nosso canal para estar sempre atualizado com o conteúdo mais relevante e novo, e também de compartilhar esse episódio com alguém que possa gostar do tema. Até o próximo programa com mais uma pessoa protagonista para transformar a saúde no Brasil. Oxigenando Ideias para a Saúde. Você, conectado com os protagonistas responsáveis pela disrupção e transformação do mercado de saúde no Brasil.